João acordou sobressaltado com o som de vozes alteradas e quando pela casa antiga em Alfama, Lisboa. Ele se vestiu às pressas e desceu as escadas de madeira rangente, apenas para encontrar seu pai, Manuel, discutindo ferozmente com um homem desconhecido à porta. Num impulso inexplicável, o estranho se inclinou e beijou Manuel nos lábios, um gesto rápido mas carregado de intimidade, revelando um segredo que João nunca imaginara possível. O choque paralisou João no topo da escada, seu coração batendo descompassado enquanto via o pai empurrar o homem para longe, gritando impropérios. Manuel, o patriarca rígido e conservador da família Oliveira, sempre pregara valores tradicionais, casado há 30 anos com Maria, mãe devota e católica fervorosa. Como isso era possível? João sentiu o mundo girar, ele próprio lutava há anos com sua orientação sexual, escondendo-a como um fardo vergonhoso, e agora descobria que o pai vivia uma dupla vida. A família Oliveira morava numa casa típica lisboeta, com azulejos coloridos nas paredes e vistas para o Tejo. Manuel trabalhava como pescador no porto, sustentando a esposa, João e a irmã mais nova, Ana. Aos 22 anos, João estudava engenharia na universidade, mas passava os dias atormentado por dúvidas internas. Ele namorava secretamente Pedro, um colega de turma, mas o medo de rejeição o impedia de assumir publicamente. Agora, essa cena mudava tudo. Manuel fechou a porta com força, virando-se e dando de cara com João. "O que você viu?" perguntou com voz rouca, os olhos arregalados de pânico. João hesitou, as palavras presas na garganta. "Nada, pai. Nada importante." Mas era mentira. Aquela imagem se gravara em sua mente, questionando toda a estrutura familiar que ele conhecia. No dia seguinte, João evitou o pai, saindo cedo para a universidade. Pedro o esperava no café habitual, com um sorriso que sempre o acalmava. "Você parece tenso", observou Pedro, tocando sua mão discretamente sob a mesa. João contou o ocorrido em voz baixa, sentindo um misto de alívio e terror ao compartilhar. Pedro, mais assumido, sugeriu: "Talvez seja hora de confrontar. Pode ser uma oportunidade para você também." Mas o confronto veio mais cedo do que esperado. À noite, durante o jantar, Manuel anunciou abruptamente: "Preciso falar algo." Maria e Ana olharam curiosas, mas João já pressentia o pior. Manuel confessou uma aventura passageira, alegando arrependimento, mas omitindo o gênero do amante. "Foi um erro, um momento de fraqueza", disse, lágrimas nos olhos. Maria explodiu em choro, acusando-o de traição. João observava em silêncio, a raiva crescendo. Como o pai podia mentir assim, fingindo que era como a mulher? Ele se sentiu traído duplamente, pelo segredo e pela hipocrisia. Após o jantar, sozinho no quarto, ligou para Pedro. Ele mentiu para todos. "Como posso confiar nele agora?" Pedro respondeu: "Talvez ele tenha medo, como você tinha." Os dias seguintes foram um turbilhão. Maria se isolou na igreja, rezando por salvação. Ana, aos 16, questionava tudo, sentindo a família se desfazer. João, dividido, debatia internamente: confrontar o pai significaria expor sua própria verdade, ou calar-se e perpetuar a mentira. Numa tarde chuvosa, João encontrou o pai no porto, consertando redes. "Eu vi tudo, pai." Era um homem. Manuel empalideceu, negando veementemente. "Você está louco." Foi um mal-entendido. Mas João insistiu: "Pare de mentir. Eu sei o que é isso, porque eu também sou assim." As palavras saíram como um vendaval, libertadoras e aterrorizantes. Manuel recuou, o rosto contorcido em choque. "Não diga bobagens, filho. Isso é pecado, uma fase." João sentiu uma punhalada no peito. O pai, que vivia o mesmo, o julgava. A discussão escalou, com Manuel ameaçando: "Se contar à sua mãe, destruirá esta família." João voltou para casa abalado, questionando sua decisão. Revelar tudo traria honestidade, mas a que custo? Pedro aconselhou paciência, mas o conflito interno o consumia. Ele amava a família, mas odiava as mentiras que os uniam. À medida que a semana avançava, João notou mudanças sutis. Manuel evitava olhares, Maria planejava uma viagem à igreja de Fátima para purificar o casamento. Ana, perceptiva, perguntou a João:
há algo mais que eu não sei. Ele hesitou, mas negou, protegendo-a. No encontro secreto com Pedro num parque em Belém, João desabafou: sinto que estou traindo a mim mesmo ao calar. Pedro o abraçou, sussurrando: o amor não deveria ser segredo, mas às vezes a verdade dói mais. João decidiu observar, esperando o momento certo. Mas o destino interveio quando, numa noite, o estranho reapareceu à porta. Desta vez, Maria atendeu, e o homem, chamado Luís, exigiu falar com Manuel. Ele me prometeu deixar tudo por mim, disse Luís, alto o suficiente para todos ouvirem. O caos irrompeu. Maria confrontou Manuel, que negou tudo novamente. João, incapaz de se conter, interveio: mãe, é verdade. Eu vi. As palavras pairaram no ar, congelando o tempo. Maria olhou para o filho, confusa. O quê? João respirou fundo: pai está com o homem. E eu? Eu entendo, porque amo Pedro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuel explodiu: cala a boca, João. Você está destruindo tudo. Maria desmaiou, e Ana chorou. João se sentiu o vilão, mas também livre pela primeira vez. Naquela noite, a família se fragmentou. Manuel saiu de casa, Maria se trancou no quarto, Ana culpou João. Ele ligou para Pedro, em pânico: eu errei. Perdi tudo. Pedro o acalmou: não, você escolheu a verdade. Agora, vamos reconstruir. Mas a reconstrução parecia impossível. João questionava: era a verdade vale o preço da dor? Os dias após a revelação foram um inferno para João. A casa em Alfama, outrora cheia de risos e cheiros de bacalhau assado, agora ecoava com silêncios pesados e portas batendo. Maria mal falava com ele, passando horas na igreja, rezando pelo que chamava de pecados da família. Ana, confusa e magoada, o evitava na escola, sussurrando com amigos sobre o escândalo. João se refugiou em Pedro, passando noites em seu apartamento modesto em Barro Alto. Eu não aguento mais, confessou uma noite, deitado no sofá. Pedro, com seus olhos castanhos cheios de empatia, respondeu: você foi corajoso. Mas coragem tem custo. Eles conversavam sobre o futuro, sonhando com uma vida aberta, mas a realidade batia à porta. Manuel ligou para João uma semana depois, marcando um encontro num café perto do Porto. Precisamos conversar, disse com voz cansada. João foi, coração acelerado. O pai parecia envelhecido, barba por fazer, olhos vermelhos. Você me expôs, filho. Por quê? João rebateu: você mentiu por anos. Hipocrisia, pai. Eu vivo o mesmo medo que você, mas decidi não me esconder. Manuel admitiu: conheci Luís há 2 anos. Foi um erro, mas virou amor. Sua mãe não entenderia. A sociedade. Em Portugal, ainda há preconceito. João sentiu uma pontada de compreensão. Portugal progredira com casamentos gays legalizados em 2010, mas em famílias tradicionais como a deles, o estigma persistia. E eu? Você me julgou quando eu contei, acusou João. Manuel baixou a cabeça: medo. Medo de perder tudo. Agora, perdi. Ele pediu que João convencesse Maria a perdoá-lo, mas João recusou: não vou mentir mais. Se quiser voltar, assuma a verdade. A conversa terminou em impasse. João voltou para casa, encontrando Maria embalando malas. Vou para a casa da tia em Porto, anunciou ela. Não suporto isso aqui. João implorou: mãe, por favor. Vamos falar. Mas ela o interrompeu: você e seu pai me traíram. Como pôde esconder isso de mim? João sentiu culpa corroê-lo. Ele não escondera o segredo do pai, mas revelá-lo fora uma escolha. Ana, ouvindo, gritou: você destruiu nossa família, João. Por quê? Ele tentou explicar: pela honestidade. Pelo direito de amar quem eu amo. Sozinho naquela noite, João refletiu sobre as pressões sociais. Em Lisboa, via casais gays passeando de mãos dadas em Chiado, mas em sua comunidade de pescadores, o machismo reinava. Ele se sentia um estranho em sua própria terra.
Pedro sugeriu terapia, e João marcou uma sessão. A terapeuta, uma mulher de meia-idade chamada Sofia, ouviu pacientemente. Você está lidando com rejeição internalizada, disse ela. Sua família projeta medos neles mesmos. João chorou, liberando anos de repressão. Mas o conflito escalou quando Luís apareceu novamente, desta vez no trabalho de Manuel. Uma briga pública no porto chamou atenção, com pescadores fofocando. A notícia se espalhou pelo bairro, e logo vizinhos cochichavam sobre os Oliveira. Maria, ao saber, voltou furiosa. Você nos envergonhou, gritou para Manuel, que agora morava num hotel barato. João tentou mediar. Mãe, o amor não escolhe gênero. Eu amo Pedro, e isso não me torna menos seu filho. Maria rebateu, a Bíblia diz que é errado. Como posso aceitar? João argumentou, a Bíblia também fala de amor ao próximo. Porque não se aplica aqui. A discussão durou horas, terminando em lágrimas. Ana, presenciando, começou a questionar suas crenças. E se for normal? Perguntou a João mais tarde. Ele sorriu, é normal, mana. Só difícil de aceitar. Manuel, pressionado, decidiu confrontar Luís. Acabou, disse no encontro tenso. Luís, magoado, ameaçou, vou contar tudo para sua família. Manuel suplicou, já contaram. Por favor, vá embora. João soube pelo pai e sentiu pena. Você sacrificou o amor pela família. Valeu. Manuel respondeu, não sei. Mas família é tudo. Inspirado, João convidou Pedro para jantar em casa, testando águas. Maria recusou-se a ficar, mas Ana ficou. Prazer em conhecê-lo, disse ela a Pedro, tímida. Foi um pequeno passo, mas significativo. Porém, o drama não parou. Um amigo de infância de João, Ricardo, ouviu os rumores e o confrontou, você é gay. Que nojo. João defendeu-se, nojo é o preconceito. Cresça, Ricardo. A rejeição doeu, mas fortaleceu sua resolução. Ele começou a participar de grupos LGBT em Lisboa, encontrando apoio. Você não está sozinho, disse um ativista. Enquanto isso, Manuel tentava reconquistar Maria, indo à igreja com ela. Estou mudando, prometia. Mas Luís não desistia, enviando mensagens ameaçadoras. Numa noite, Luís apareceu na casa, bêbado, gritando acusações. João enfrentou, deixe minha família em paz. Luís riu, sua família. Seu pai me usou e descartou. A polícia foi chamada, e o incidente virou escândalo local. Jornais pequenos noticiaram, briga por amor proibido em Alfama. João se sentiu exposto, questionando se a verdade valera o caos. Pedro o apoiou, sim, porque agora você é livre. Mas a liberdade custava caro. Maria pediu divórcio, Ana se distanciou, e Manuel culpava João. Ele se perguntava, onde errara? Meses se passaram, e o abismo na família Oliveira se aprofundava. João morava temporariamente com Pedro, trabalhando meio período num café para se sustentar. A universidade virara refúgio, mas até lá, olhares curiosos o seguiam. Ouvi sobre sua família, disse um colega. João respondia com firmeza, é pessoal. Respeite. Manuel, vivendo sozinho, afundava em depressão. Ele ligava esporadicamente para João, alternando entre raiva e remorso. Você me forçou a isso, acusava. João retrucava, não, pai. Suas escolhas o levaram aqui. Maria, em Porto, enviava mensagens frias, focando em Ana, que ficara com ela. Sua irmã precisa de estabilidade, escrevia. João visitava quando podia, tentando reconectar. Numa viagem de trem para o norte, ele refletiu sobre as raízes do conflito, uma sociedade portuguesa ainda dividida entre progressismo urbano e conservadorismo rural. Em Porto, encontrou Maria mais calma, mas resoluta. Não posso perdoar seu pai. E você? Ainda estou processando. João abriu o coração, mãe, eu não escolhi ser gay. Assim como você não escolheu amar papai. Ela chorou, mas a igreja diz. João sugeriu,
Vamos a uma missa inclusiva em Lisboa. Há padres que apoiam. Maria hesitou, mas concordou em pensar. Ana, por outro lado, mostrava curiosidade. Conte sobre Pedro, pediu. João descreveu seu relacionamento. Ele me apoia, me faz rir. É amor de verdade. Ana sorriu, parece legal. Quero conhecê-lo. De volta a Lisboa, João enfrentou uma traição inesperada. Ricardo, o ex-amigo, espalhara rumores online, postando em redes sociais sobre o gay que destruiu a família. João recebeu mensagens de ódio, sentindo o peso do preconceito social. Pedro convenceu a denunciar, isso é assédio. Na delegacia, João relatou, mas o policial minimizou, coisas da internet. Ignore. Frustrado, João se uniu a uma ONG LGBT, participando de protestos pela igualdade. Manuel, sabendo dos rumores, ligou, desculpe, filho. Eu causei isso. Pela primeira vez, admitiu, eu amo Luís, mas escolhi a família. Agora, perdi os dois. João viu paralelos, ambos sacrificavam amor por aceitação. Pai, talvez possamos reconstruir juntos, sendo honestos. Mas Luís reapareceu, desta vez calmo, propondo uma conversa. Num bar em Cais do Sodré, ele contou sua história. Sou viúvo, conheci seu pai no Porto. Foi real. João ouviu, empático, ele te machucou. Desculpe. Luís perguntou, você o perdoa? João pensou, estou tentando. O encontro o fez questionar escolhas. Revelar tudo fora certo, mas o dano era irreversível. Pedro notou sua dúvida, não se culpe. Sociedade nos força a esconder. Numa sessão de terapia, Sofia explorou, sua raiva é contra o sistema, não só o pai. João concordou, decidindo confrontar Maria novamente. Ele viajou para Porto com Pedro. Apresentando, mãe, este é o homem que amo. Maria foi educada, mas tensa. Durante o jantar, Pedro compartilhou sua história, órfão, assumido cedo, enfrentando rejeição. Mas encontrei paz na verdade. Maria suavizou, você parece bom para meu filho. Foi um avanço, mas Ana confidenciou, mãe ainda chora à noite. De volta, João soube que Manuel planejava se mudar para o Algarve, fugindo do escândalo. Não fuja, pai. Enfrente. Manuel recusou, perdi tudo por causa da verdade que você forçou. João rebateu, não, perdeu por mentiras acumuladas. O clímax veio numa reunião familiar orquestrada por João. Ele convenceu todos a se reunirem em Lisboa. Maria veio relutante, Ana animada, Manuel abatido. Na sala de estar, tensões explodiram. Maria acusou Manuel, você me traiu com um homem. Manuel defendeu, traí, sim, mas o gênero não importa. Foi amor. João interveio, importa sim, porque escondeu por medo. Como eu escondi Pedro? Ana perguntou, então, somos todos pecadores. A discussão virou debate ético, família versus autenticidade. Maria questionou, e a igreja? A sociedade? Pedro, convidado, disse, sociedade muda. Amor não. Manuel admitiu, quer tentar com Luís, mas não sem vocês. Maria chorou, não posso aceitar. João sentiu o peso, sua revelação iniciara isso. Mas também trouxera honestidade. A reunião terminou sem resolução, cada um partindo com feridas abertas. João se perguntou, valera o risco? Semanas depois, Ana ligou, mãe está lendo sobre direitos LGBT. Um raio de esperança. Mas Ricardo escalou, publicando fotos antigas de João com legendas homofóbicas. João processou, ganhando apoio online. Manuel, inspirado, visitou Luís, quer tentar, mas devagar. Luís aceitou. João via mudanças, mas o custo emocional o esgotava. Em braços de Pedro, sussurrou, foi o certo. O outono chegou a Lisboa com ventos frios do Atlântico, espelhando o clima emocional na vida de João. Ele voltara para a casa em Alfama, agora vazia sem Manuel e Maria. Ana dividia tempo entre Porto e Lisboa, estudando online para ficar perto.
João trabalhava mais horas no café, economizando para a independência. Pedro o ajudava, cozinhando jantares simples e ouvindo desabafos. Estamos construindo algo real, dizia Pedro. Mas sombras persistiam. Manuel, no Algarve, ligava menos, imerso em seu novo relacionamento com Luís. Estamos felizes, filho. Mas sinto falta da família. João respondia, então, traga-o para conhecer. Maria progredia devagar. Numa videochamada, admitiu, li livros sobre homossexualidade. Ainda conflita com minha fé, mas vejo seu lado. João sugeriu, venha para o Natal. Todos juntos. Ana empolgou-se com a ideia, sim. Vamos tentar. Mas medos surgiam, e se explodisse novamente? Enquanto isso, o processo contra Ricardo avançava. No tribunal, João testemunhou, preconceito destrói vidas. O juiz condenou Ricardo a multa e retratação pública. Vitória pequena, mas simbólica. Inspirado, João se envolveu mais na comunidade LGBT, organizando workshops sobre aceitação familiar. Numa palestra, compartilhou sua história, minha família se quebrou, mas estamos remendando com verdade. Manuel ouviu sobre isso e ligou, orgulho de você, filho. Pela primeira vez, sem julgamento. Luís, agora parte da equação, enviou mensagem, quero paz. Desculpe o caos. João respondeu, todos erramos. Vamos adiante. O Natal se aproximava, e João planejou a reunião. Convites enviados, nervos à flor da pele. Pedro ajudou a decorar, será bom. Maria chegou primeiro, com Ana. Abraços tensos, mas genuínos. Senti falta, disse Maria. João apresentou Pedro formalmente, meu namorado. Maria sorriu forçado, bem-vindo. Manuel e Luís vieram depois. Silêncio awkward ao se cumprimentarem. Maria evitou Luís, focando em Manuel, porque trouxe ele. João mediou, porque é parte da vida dele agora. Como Pedro é da minha. A ceia começou, conversas superficiais sobre tempo e comida. Mas tensão borbulhava. Ana quebrou o gelo, vamos falar do elefante na sala. Todos riram nervosos. Manuel começou, errei em mentir. Desculpem. Luís acrescentou, não quis machucar ninguém. Maria rebateu, machucou sim. Mas estou tentando perdoar. João compartilhou, eu forcei a verdade, e paguei o preço. Isolamento, dor. Mas ganhei liberdade. Pedro falou, amor não divide, une, se permitirmos. Ana concordou, quero uma família unida, mesmo diferente. A noite evoluiu para confissões. Maria admitiu, meu medo é o que os outros pensam. Manuel, meu também. Mas cansei de esconder. Luís se abriu, perdi minha família há anos por ser gay. Não quero isso para vocês. Lágrimas fluíram, abraços seguiram. Não era perfeito, mas um começo. Maria até conversou com Luís sobre receitas algarvias. Após o Natal, progressos, Maria visitava mais, Manuel planejava voltar a Lisboa. João se sentia validado, mas exausto pelas batalhas. Porém, uma reviravolta, Ricardo, inconformado com a sentença, vandalizou o carro de João, deixando nota homofóbica. Polícia investigou, mas João temeu pela segurança. Pedro sugeriu mudar, para um bairro mais acolhedor. João hesitou, não fugirei. A família uniu-se, Manuel denunciou, Maria apoiou. Ana postou online em defesa do irmão, ganhando likes. O incidente fortaleceu laços. Manuel disse, você me ensinou coragem, filho. João refletiu sobre escolhas, revelar fora doloroso, mas necessário. Mas e se tivesse calado? A família permaneceria intacta, mas falsa. Numa terapia familiar sugerida por Sofia, exploraram dinâmicas. Conflitos internos vêm de expectativas sociais, disse ela. Maria questionou sua fé, talvez Deus a ame a todos igualmente. Manuel abraçou Luís publicamente pela primeira vez. João e Pedro planejavam futuro, viagem a Sintra, sonhos de casamento.
Um dia, disse João. Mas dúvidas persistiam, sociedade mudaria. Preconceito acabaria. Num protesto LGBT no Rossio, João marchou com família. Maria carregava placa, amor é amor. Momento transformador. Ainda assim, cicatrizes permaneciam. João se perguntava, o preço da autenticidade justificava a dor? Com a primavera florescendo em Lisboa, os Oliveira tentavam uma nova normalidade. João voltara à universidade em tempo integral, focando em projetos sustentáveis. Pedro o apoiava, trabalhando como designer gráfico. Manuel mudara-se de volta, dividindo tempo com Luís em um apartamento pequeno. Maria, ainda em Porto, visitava fins de semana, reconstruindo o casamento aos poucos. Não é como antes, mas é honesto, dizia ela. Ana, agora mais confiante, juntou-se a um clube LGBT na escola, graças a você, irmão. João sorria, orgulho de ti. Mas desafios surgiam. No trabalho de João, um chefe conservador ouviu rumores e o demotivou para promoções. Não se encaixa na imagem da empresa, insinuou. João debateu, confrontar ou ignorar. Pedro aconselhou, lute. Você merece. João denunciou ao RH, citando leis antidiscriminação portuguesas. Investigação seguiu, mas estresse o consumia. Em casa, tensões familiares ressurgiam. Numa visita, Maria discutiu com Luís, você roubou meu marido. Luís rebateu, ele escolheu. Culpa mentira, não eu. João mediou, parem. Estamos progredindo. Manuel defendeu Luís, eu amo os dois mundos. Dê em tempo. A terapia familiar ajudava. Sofia guiava, aceitação é processo. Perdoem erros passados. João enfrentava seus demónios internos, culpa por iniciar o caos. E se eu tivesse ficado quieto, confidenciou a Pedro. Então, viveríamos mentiras. Isso é pior. Uma oportunidade surgiu, um convite para João falar num congresso LGBT em Coimbra. Ele aceitou, compartilhando sua jornada, minha família se quebrou, mas se reconstruiu mais forte. Aplausos o energizaram. Manuel assistiu, você é meu herói. Mas uma traição veio de dentro, Ana, pressionada por amigos conservadores, questionou publicamente no Instagram, ser gay é escolha. João a confrontou, não, mana. É quem sou. Ana se desculpou, medo de perder amigos. João entendeu, eu também tive. O incidente a fortaleceu, e ela se assumiu aliada. Enquanto isso, o caso no trabalho resolveu-se a favor de João, promoção e pedido de desculpas. Vitória contra preconceito institucional. Manuel propôs, vamos todos a Fátima. Para paz. Maria concordou, e a família viajou. Na Basílica, rezaram juntos, Luís incluído. Momento simbólico, Maria apertou a mão de Luís. Bem-vindo à família. De volta, João planejou uma surpresa, pedido de namoro oficial a Pedro, num piquenique em Monsanto. Quer casar comigo um dia? Pedro aceitou, lágrimas nos olhos. Felicidade misturada com reflexão, o caminho fora árduo, cheio de perdas. Mas uma crise final testou tudo. Luís recebeu diagnóstico de doença crónica, precisando de apoio. Manuel hesitou, devo priorizar família ou ele? João aconselhou, ambos. Amor não exclui. Maria surpreendeu, ajudo. Eu entendo agora. A família se uniu, visitando Luís no hospital. João viu crescimento, de rejeição a compaixão. Recuperado, Luís agradeceu, vocês me salvaram. João refletiu sobre o arco, do beijo acidental à união. Mas custos, amizades perdidas, dor emocional. Numa noite estrelada no mirador da Senhora do Monte, com Pedro, João perguntou, valeu tudo? Pedro, sim, porque agora somos livres. Ainda assim, sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, tinha bolsões de intolerância. João continuou advogando, sonhando com mudança. O conflito interno persistia, escolhas certas sempre doem. Anos se passaram desde aquela noite fatídica, e os Oliveira emergiram transformados.
João, agora com 28, formara-se engenheiro e trabalhava em projetos de energia renovável em Lisboa. Pedro e ele moravam juntos num apartamento com vista para o Tejo, planejando casamento. Manuel e Luís viviam abertamente, participando de eventos comunitários. Maria, superando crenças antigas, voluntariava em grupos de apoio a famílias LGBT. Ana, universitária, namorava uma garota, assumida e feliz. Mas ecos do passado permaneciam. Num jantar familiar, recordavam, aquele beijo mudou tudo, disse João. Manuel riu, para melhor, no fim. Maria admitiu, doía, mas nos fez crescer. Luís acrescentou, graças à coragem de João. João refletia, suas decisões, revelar, confrontar, custaram lágrimas, mas trouxeram autenticidade. Ele escreveu um livro sobre a jornada, Segredos Desmascarados, inspirando outros. Num lançamento em livraria no Chiado, leitores compartilharam histórias similares, famílias divididas por segredos, reconstruídas por verdade. Porém, desafios sociais persistiam. Em eleições, partidos conservadores ganhavam força, ameaçando direitos. João marchou em protestos, família ao lado. Num debate público, defendeu: amor não é escolha moral, é humano. Oponentes argumentavam tradição, mas João rebateu com lógica: tradição evolui, ou morre. Pessoalmente, João lidava com sequelas, ansiedade de rejeição. Pedro o apoiava: você é forte. Numa viagem familiar ao Algarve, relaxaram na praia. Manuel e Luís de mãos dadas, Maria sorrindo. Ana brincou: quem diria? João pensou nos trade-off FOF, perda inicial de unidade familiar versus ganho em honestidade. Traições superadas, despertares alcançados. O clímax da reflexão veio numa conversa com Sofia, anos após: você pagou o preço, mas ganhou liberdade. Foi certo. João concluiu: sim, apesar da dor. Mas a história termina com uma pergunta: em uma sociedade cheia de preconceitos, revelar a verdade sobre o amor sempre vale o risco de perder tudo o que se ama?